Vai. Olá, meus amigos, boa tarde. Aqui é Henrique do Criador do Canamari. Estou aqui com a presença ilustre aqui do nosso amigo Renato, do Criador de Prorrogação, de Itajaí, Santa Catarina. Veio aqui para o Rio de Janeiro, passear na casa do irmão e está aqui com a gente, vai poder prestigiar a nossa feijoada do Grupo CPC-RJ e fazer algumas perguntas, falar um pouco do Curió Professor, né? É um Curió que se fez campeão, um Curió que fez uma história. Para quem pôde acompanhar o Curió Professor cantando, viu um Curió diferenciado na destaca. Então assim, eu vou estar falando com o Renato aqui sobre um pouco do professor, né? Ele possa estar passando aqui para a gente como que foi a trajetória do professor, né? E Renato, como que você chegou no professor, como você adquiriu, como é que foi o início do professor, a história dele, desde filhote, fala um pouco para a gente. Boa tarde, pessoal. Como nosso amigo Henrique já falou, sou o Renato de Itajaí, Santa Catarina, do Criatório de Prorrogação, e é muito gratificante falar sobre um Curió do nível do professor, e sempre me emociono muito falar desse Curió. Mas tudo começou quando um dia eu cheguei na casa do meu amigo Júnior de Cascavel, e sempre sabendo que ele tinha esse passarinho lá, e então ele era pardo, mudou para preto, e eu fui até lá, para resumir a história, porque senão a história é muito grande. Eu cheguei 3 vezes lá para ouvir ele cantar, porque ele estava vindo da muda, e a primeira e segunda vez não vi cantar, e na terceira sim ele cantou para mim, e quando eu vi cantar, inclusive ele deu uma de 21 Samaritá naquele momento, e eu fiquei lisonjeado com tanta qualidade de um passarinho em voz, andamento, era uma personalidade, algo maravilhoso demais, assim, que é difícil a gente ver no Curió, né? A gente já viu muito Curió bom, mas ele era algo assim que muita gente falou que era referência de voz e andamento, e então era muito diferenciado. E esse Curió, ele foi criado pelo Márcio Chiari, em Terra Nova, Paraná. O nosso amigo César de Maringá, na época morava em Maringá, adquiriu esse pássaro, e junto com esse pássaro mais uns 4 filhotes também. E quem criou no bico ele foi o Seco, ali daquela região, e o Seco, muito gente boa. Ao acabar de tratar no bico e ele comer sozinho, voltou para o Chiari, e aí foi onde o César foi buscar, que já tinha negociado ele antes, foi lá buscar ele, e junto em casa tinha uns 5 filhotes, e por isso o nome de professor, porque com 3 meses ele já cantava pré-clássico, e já cantava com muita personalidade, 1, 2 Samaritá, às vezes chegava a 3, isso com 3 meses de idade, e já deram o nome de professor porque enquanto os outros só churriavam, que era normal, né, para a idade, ele já era um passarinho de muita personalidade e muita qualidade de canto. E depois que ele fez a muda de pardo, ele começou a já passar para 5, 6, 7, 8 Samaritás, e o passarinho com muita qualidade, continuava igual como era, quando ele abriu com 3 meses, só repetindo um pouco mais. E dessa daí o compadre, que era o Júnior de Cascavel do César, que era o dono do Curió, viu por uma primeira vez, que eu via sempre por umas gravações, e até que foi um dia lá, eu vi ao vivo, até ele ia para um torneio com esse passarinho de pardo. Ele cantou em 3 torneios, pelo que eu lembro, e um deles foi em Ourinhos, que ele deu um show lá de pardo, que todo mundo ficou encantado, e pediram para ouvir ele depois da estaca, tudo. E o Júnior acabou adquirindo esse passarinho do compadre César, ficou com o Júnior uns 2 anos, pelo que eu lembro, e depois o Júnior acabou passando novamente para o César, e o César levou no campeonato de 2009, no campeonato de São Paulo, que era o campeonato brasileiro antigamente, agora é tudo de região, né, e de estado. Então naquela época era o brasileiro em São Paulo, e ele foi para lá e ganhou o campeonato 2009, e também foi campeão dos campeões 2009. E daí um dia o nosso amigo Júnior de Cascavel falou para mim que ele queria negociar o passarinho, e eu liguei para o César e acabei adquirindo ele em 2010, em abril de 2010, e dali para frente eu comecei a manusear esse passarinho, e ele chegou na minha casa para cantar. Eu lembro muito do dia que eu puxei ele lá no meu irmão lá, quando ele chegou na minha casa, meu irmão veio para ver ele cantar, e quando viu cantar na sala, ele ficou, era algo de até rir, porque era muita qualidade para um passarinho só. E a gente participou do campeonato 2010, e fomos campeões também, bicampeão brasileiro, o professor. E aí 2011, né, 2011 é a história que muita gente já sabe, que a gente estava liderando o campeonato 2011, e no torneio de Marília, dia 27 de novembro de 2011, ele estava indo para ser tricampeão brasileiro, onde muitos consideram ele tricampeão brasileiro. O pássaro
apresentou lá no torneio de Marília, só tinha mais uma etapa que era Piracicaba, onde os 2 passarinhos estavam na frente, era o professor com 125 pontos, o Universo com 121 e os outros demais abaixo de 100. E o professor sempre liderando o campeonato. E naquele dia eu estava em Marília e quando foi mais 8 horas que eu fui lá ver ele, como é que ele estava muito, muito mal, encorujado, balançando no puleiro já, muito mal. E aí eu encontrei nosso amigo Henrique e naquele momento eu não tinha condições de fazer muita coisa por ele, porque estava uma situação muito difícil. E o Henrique se prontificou a aplicar uma baguinha de Zucerine no passarinho, no professor. E eu agradeci muito, naquele momento não tinha condições de fazer isso. E ele disse, não, pode ficar tranquilo que eu faço isso aí e tal, para você. E tenho muita consideração por ele, tanto é que estou aqui hoje na casa dele, depois de tanto tempo. Foi a primeira vez que eu vim no Rio, apesar que eu estou na casa do meu irmão aqui no Rio de Janeiro. E moro, por coincidência, bem perto da casa dele, a Barra Tijuca aqui. Então, eu sempre dizia que o dia que eu viesse aqui eu ia visitar ele. E agora deu certo, graças a Deus. E então, naquele momento lá, ele deu o Zucerine para o pássaro. E o professor, dali uns 40 minutos, começou a reagir. E no momento que estava na mão dele ainda, quando ele aplicou, eu lembro muito bem que ele chegou a falar para mim que achava que tinha até morrido na mão dele, ele chacoalhou o passarinho. E o professor, graças a Deus, não morreu naquele momento. Foi o puleirinho que ele botou no puleiro e o passarinho, em 40 minutos, começou a reagir. Mas levou bastante tempo e naquele momento também não consegui apresentar no torneio. Os caras vieram para pedir para botar no torneio. Eu falei, não tem condições, o passarinho não está em condições. E naquele momento depois, que ele foi reagindo, acabou o torneio. Eu fui para casa do Serginho de Marília, que me acolheu muito bem lá também. E disse que era para levar lá, para a gente tentar fazer alguma coisa por ele. Que um amigo tinha essas baguinhas de Zucerine. E então eu fiquei esperando até que esse amigo chegou com essa baguinha de Zucerine. A gente pegou, só que ele não viu que essa baguinha de Zucerine, esse potinho estava vencido, eu também não vi. Eu estava numa situação muito, muito ruim ali, emocionalmente falando. E depois que eu vi que o paciente estava comendo, mais era só o Alcon, e dali a gente resolveu viajar. E chegou em Ventania, eu tive que parar lá porque ele não estava bem. E quando chegou umas 7 horas da noite, eu fui aplicar esse Zucerine nele. E eu percebi que na minha mão ele amoleceu e tal. E quando eu botei ele na gaiola, ele deu um mortal e ali ele morreu, sabe? E foi um momento muito difícil. Eu lembro naquela ocasião que meu irmão estava junto comigo, nós dois. Eu fui até o quarto, assim, no canto do quarto. E eu agradeci a Deus por todos os momentos de felicidade que eu passei por ele. E eu lembro que meu irmão, que eu orei ali a Deus pedindo e agradecendo a Deus pelos momentos que ele me passei de felicidade com aquele passarinho dos torneios e tudo, momento que as pessoas iam na minha casa para ouvir cantar. E quando eu levantei, que eu cheguei no meu irmão para abraçar ele, chorando, ele disse, cara, que coisa linda que tu fez, cara, que coisa linda que tu fez, cara. Pô, tu ia agradecer a Deus ali por isso, é muito bonito que tu fez. Cara, o chão caiu, cara, como se a vida tivesse parado ali. A gente que ama Curió, e se alguém pensa que eu perdi aquele Curió, não fui eu que perdi aquele Curió. Quem perdeu aquele Curió é os amantes do mundo do Curió Praia Clássico, porque ele era um fenômeno de voz, andamento, ele era um fenômeno de apresentação, ele era um fenômeno de tudo. Ele começava a cantar em julho, e depois da muda, só em julho ele começava a cantar, e 10, 15 dias depois ele estava em Botucatu, e estava indo nos torneios. Em setembro, no começo de setembro, ele já estava ali cantando para ponta, para primeiro lugar, e todo mundo sabe disso, quem acompanhou o Curió, ele era assim. E quanto mais passava setembro, outubro, novembro, dezembro, mais pronto ele estava. Então era um passarinho muito difícil de ser batido num campeonato inteiro. Porque você tem um passarinho cantar bem lá nos últimos torneios é fácil, mas ele não, ele já era um passarinho que vinha se apresentando logo de cara do primeiro torneio até o último torneio, 16, 18 etapas, como eram antigamente os torneios. É isso aí, cara. Não é fácil não, né, Renato? Então é isso aí. Isso aí, gente, é um pouco a história do Curió Professor, né? Desde quando o Renato adquiriu e todo esse longo tempo aí disputando torneio com ele, até chegar no momento da despedida, no momento ruim, que realmente foi no torneio de Marília, né? Foi dia 27/11/2011, foi isso? Não? Exato, depois só tinha mais uma etapa que era Piracicaba, né? Dia 27/11. Então assim, o Renato chegou para mim para aplicar realmente o Zucerine e eu falei, não, Renato, pode deixar que eu vou aplicar. E quando eu cheguei na gaiola para ver como que estava o professor realmente estava muito debilitado. Naquela ocasião, naquele momento ali, a situação dele era muito ruim. E eu cheguei a comentar com o Renato, porque eu conhecendo já a medicação, eu falei, Renato, eu posso aplicar e o professor pode não resistir e morrer na minha mão.
Ele tinha consciência, eu falei porque tinha que deixar ele ciente do que poderia acontecer. Porque o Zosirine é uma medicação eficaz demais, uma medicação diferenciada, mas se a ave estiver bem debilitada, automaticamente ela vai funcionar como uma bomba no organismo dele ali. E naquele momento que eu apliquei, o professor realmente, como o Renato citou, ele chegou a apagar umas 3 vezes aqui na minha mão. Eu chacoalhava ele, levava ele para o sol e o Renato muito emocionado, chorando, e eu falava, reage, professor. Foi um momento ali realmente de torcer muito para que ele voltasse, né? E Deus abençoou naquele momento ali que ele voltou. E logo uns 40 minutos ali, 1 hora, o professor estava no puleiro. A gente atrás de alimentos com facilidade para ele poder pegar ali, como um sorgo, uma tiririca, né? E Serginho de Marília também foi um cara que apoiou bastante naquele momento. No momento ali ele falou que o Renato poderia ficar na casa dele, poderia descansar lá, deixar o professor tranquilo. Então realmente, para quem não conhecia a história desse guerreiro, desse curió diferenciado, desse campeão, que é o curió professor, está tendo uma grande oportunidade agora de conhecer, né? Toda essa trajetória, toda essa história falada pelo proprietário Renato, um dos, né? Ele teve o seu início com outros proprietários, mas que o Renato realmente conduziu grandiosamente, levando ele a ser campeão, porque não é fácil. Para quem disputa o torneio não é fácil, sabe o quantas horas você fica na estrada, sabe a afinidade que você tem com a ave, e perder uma ave dessa da forma com que ele perdeu, já em uma final de campeonato, ele tendo uma possibilidade, uma chance enorme de ser campeão, porque ele estava liderando. A disputa realmente era com um curió muito bom, né, Renato, que era o Universo na época. Com certeza. Então, assim, essa disputa com certeza ficaria talvez para a última etapa, né? Eu acho que poderia ficar. Ou não, se ele tivesse cantado bem naquele dia também, né? Em Marília, se ele estivesse bem. Naquele dia o Universo não passou por repetição, naquele dia, em Marília, e faltava só mais uma etapa, o professor não cantou. E naquele dia, se ele canta ali, já não chegava mais. E no último torneio, todo mundo sabe... Todo E ele mundo se consagrava ali, já campeão. Aí já não tinha mais como alcançar ele. E no outro torneio, todo mundo viu lá que o Universo deu 2 rasgadas na estaca, um retorno, não classificou entre os 10. E ali todo mundo considerou ele como tricampeão brasileiro. Só que eles se reuniram lá e botaram ele em 5º lugar, inventaram lá uma história para botar ele em 5º lugar para dar o título para o Universo, algo que não foi justo, né? Que não tiveram consideração pelo pássaro, pelas nossas viagens, que nós éramos de outro estado. E a gente frequentou lá as 18 etapas, lá todo de setembro até dezembro, lá todas as semanas viajando para São Paulo, todas as cidades de São Paulo para participar do campeonato. E aí eles não respeitaram essa situação aí, e ao respeitar também a consideração de um pássaro tão diferenciado que era, que merecia ter tido esse título também de 2011, e onde eles não deram o tricampeonato para ele. Mas todo mundo viu, todo mundo sabe, todo mundo fala até hoje, quando me conta, muita gente, que ele foi o tricampeão brasileiro, que foi o campeão naquele 2011. É isso aí, era realmente, eu tive o privilégio de ver o professor cantar, e era realmente um curió com capacidades para a época já muito alto, diferenciado. Um curió realmente que cantava muito bonito, muito gostoso. Quem teve a oportunidade de vê-lo, né, de ouvir cantar nos torneios, sabe o que eu estou falando. E para quem não teve também a oportunidade, eu acho que os vídeos estão no YouTube, está tendo a oportunidade de saber toda a história desse curió, que realmente vale a pena, né? Eu lembro muito bem que as pessoas, ao ver eu e meu irmão lá no torneio, já vinham perguntando, daí professor, vai cantar hoje? Então eu sempre dizia, não, com certeza a gente vai buscar fazer o melhor para que ele se apresente bem, mas a gente não sabe se ele vai ganhar, mas a gente vai procurar fazer ele fazer uma boa apresentação para poder ele brigar na ponta, como sempre acontecia, né? Mas a gente também não podia dizer que ele, que vai ganhar, que vai ser o primeiro, não. A gente não sabia que não podia fazer isso, e a gente respeitava também todos os passarinhos, mas realmente ele era um passarinho muito favorito, porque ele era apresentador e diferenciado de tudo, né? Voz e andamento, né? Renato, eu lembrei de uma situação aqui que eu acho que de repente você vai lembrar também. Eu não sei se foi no torneio de Taubaté, em São Paulo, que você tinha um radinho, que você andava com esse radinho. Eu acho que era algum pialada, alguma coisa de fêmea, não tinha? Que o professor escutava? A gente tem os segredinhos, né? Eu lembro que eu ouvi. Seria bom você relatar, se é que pode. Eu estou falando isso porque eu vi algumas vezes que você andava com ele, e eu acho que era tipo algum piada, algum canto, alguma coisa ali que
estimulava muito o professor a fazer as grandes apresentações que fazia. Gente, estou revelando algo aqui que eu acho que pouca gente sabe, pouca gente viu, tá? Mas eu falei. Na verdade, Henrique, é assim, ó, toda criador, toda pessoa que gosta de torneio, né? A gente sabe que existem alguns fatores que você tem que conhecer do seu pássaro para que você busque o melhor dele nos 5 minutos. Sim. Porque muita gente chega lá, puxa o pássaro passa os 5 minutos, dá uma, duas cantadinhas, curtinha e, porque o pássaro em casa repete um monte e aqui não faz. Então, se você não condiciona, se você não conhece ele, você vai chegar no torneio e você não vai conseguir tirar o melhor dele. E isso qualquer curió, né? Claro que tem aqueles que são mais apresentador, aqueles que são menos apresentador, mas você tem que conhecer ele para naqueles 5 minutos. Ninguém quer ir no torneio e chegar lá ver um monte de curió ruim cantar ou os bons não cantar. A gente quer chegar lá e ver o melhor. Eu sou da seguinte opinião. Eu quero que me dê segundo se o meu curió cantar menos do que o seu. Eu quero que dê primeiro para o seu e primeiro e segundo para mim. Mas se o meu curió cantar melhor, eu quero que você que sejam justos, que dê primeiro para o meu e dê segundo para o seu. Até porque eu acho que quando eles fazem isso, né, desincentiva as pessoas a investir em curió bom e estar lá no torneio. Então, para que fazer isso? Não, dê para aquele que merece realmente ganhar. Até porque é um trabalho muito grande de você deixar sua família, para todo mundo sair de casa, para passar risco na estrada, gastar com hotel, gastar com isso e aquilo, e para chegar lá e favorecer o curió do amigo, isso e aquilo. Então eu acho que isso não vale a pena. Eu acho que isso aí é desmotivar as pessoas em investir em curió e estar presente nos torneios, entendeu? Mas agora sobre esse fato da apresentação, você tem que conhecer o seu curió para ver o que ele gosta e chegar naquele momento dos 5 minutos, fazer ele não só cantar, mas dar um show de apresentação, que é o que todo mundo sonha em ver um curió numa estaca. Isso aí que você tá falando, Renato, eu sempre falei, inclusive eu fiz uma live também na pandemia, e eu toquei nesse assunto, porque eu acho que o treinador, como eu sempre costumo falar, que é o cara que treina, né? O curió, ele passa a ser o atleta e você é o treinador dele, essa afinidade vocês têm que ter. Esse treinador, ele realmente tem que saber tudo, principalmente se ele vai para um outro estado, não custa nada ele saber que hora o curió dele melhor canta, como que vai apresentar lá, principalmente a questão de clima. Eu sempre falo para os caras, tem que olhar o clima, pouca gente olha. Deixa eu contar uma história aqui para você, aqui, para toda a nação aqui. Eu estava no torneio de Bauru com o professor e nós estávamos com uma equipe, uma turma lá do sul de Santa Catarina, e nós temos um amigo lá que é o Silvio, de Balneário Camboriú. Silvinho, né? Muito gente boa, sempre teve curió bom também. E Silvinho da autoescola, não é isso? Eu lembro muito bem que em Bauru nós estávamos lá e de repente eu olhei para o pessoal e disse, olha, vou lá dar uma puxada no professor lá. E o Silvio, ele escutou isso aí, ele disse assim, ô Renato, posso lá dar uma escutada lá no curió, posso lá ver como é que você prepara ele? Eu falei, pode ir lá junto, não tem problema nenhum não. E ele veio junto, sabe? Comigo com meu irmão. Chegou lá, eu peguei o professor, botei uma estaca, pendurei ele lá, longe do ambiente do torneio, claro. E cheguei lá, puxei o curió assim, e ele começou a cantar, começou a dar umas rasgadas, e ele não cantava, daqui a pouco ele dava uma rasgada, daqui a pouco ele deu uma de 6. E aí, daqui a pouco ele olhou pra mim, pro Reinaldo, e disse, rapaz, tá bom, eu vou lá pra ver o torneio. E eu lembro naquela ocasião que quando ele saiu assim, que ele deu uns 30 passos, mais ou menos, eu olhei pro Reinaldo e disse assim, Reinaldo, ele tá achando que o passarinho não vai cantar nada hoje, porque o passarinho tá cantando nada aqui. E aí o Reinaldo disse assim, bem por isso que ele foi embora mesmo, Reinaldo. E aí ele foi, sabe? Ele foi, nós ficamos ali mais uns 10 minutos e tal, e depois guardei o professor e ele tá pronto. E aí fui para lá. Quando chegou lá, esperamos ali o momento dele, e aí eu, prepara o professor e tal, fui lá, peguei o passarinho e apresentei lá naquele torneio de Bauru. E quando eu larguei a gaiola, ele já começou a cantar e ele deu um show de apresentação, uma loucura que ele fez, sabe? Quando deu uns 5 minutos, todo mundo aplaudiu, todo mundo bateu palma e gritavam e tal. E aí, depois do torneio, eu estava reunido lá e ele chegou para mim, olhou para mim e disse assim, que eu nunca esqueço. O que tu fez, cara? O que tu fez com esse curió para poder dar um show desse daí? Pô, eu fui lá atrás, cara, ele não estava cantando nada. O que tu fez, cara? O que tu fez? E aí eu comecei a rir e disse pro meu irmão, bem aquilo que a gente falou, ele achou que o curió não ia cantar nada e o curió chega lá e dá um show, entendeu? Então, são histórias assim do mundo curió que a gente sabe, a gente vive isso, então a gente tem muita história para contar e é muito bacana essas histórias que motivam a gente a criar, motivam a gente a ir no torneio e puxar e ver grandes curió cantar no torneio, como a gente sabe que existe vários curió cantar no torneio bom. Mas isso é que tá, você toca num ponto muito positivo aí, que é você conhecer, você conhecia ele, independente da forma com que você ia preparar ele ali, a forma com que você ia puxar ele,
se ele estava rasgando, se ele estava brincando naquela hora que você estava ali. O professor sabia talvez naquela hora ali que não era a hora realmente principal dele, então se ele tinha que fazer as brincadeiras dele, as bobeiras dele, era naquele momento, porque na hora do pega pra cá, ele sabia que tinha que fazer o bonito, não era isso? Não é bem isso aí não. Não é bem isso aí não. É você conhecer ele, saber o que ele precisa para ele chegar na estaca e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Então assim, aquela puxada ali do que ele ia falar ali, realmente, do que ele ia fazer ali, não interessava muito. Interessava naquele momento da brincadeira ali no carro ali. O que interessava era eu preparar ele ali, porque ali já era uma preparação. Que ele já entendia que depois ele ia para a estaca. Começo de preparação, Isso. Então por isso é o que eu falo, tem que conhecer a ave. Tem que conhecer. Eu lembro que o Big C 478, quando eu adquiri ele era um passarinho que era galador, do meu amigo Everson, lá de Goiânia, né? E era um galador, uma pessoa, o Everson, uma pessoa gente boa, até novo no mundo curió, tinha um plantel pequeno, e eu adquiri, o passarinho tinha um problema de entrada no canto, e esse passarinho chegou na minha casa, já estava mudando, o Big C 478, e é muito conhecido hoje, né, como um dos melhores galadores, raçadores do Brasil, com filhotes e vários filhotes de várias fêmeas diferentes, acima de 5, 6 minutos de repetição, como tem o Sobrenatural agora, que é um que surgiu agora, mudou agora de pardo para preto, como tem o Forjado, como tem o Big D 139, que repete muito, que tem o Burguês, que era outro excelente pássaro, né? E então ele mudou na minha mão, e eu vi que ele tinha um problema de entrada, e eu tinha um canto na minha casa guardado, um CD original, do Ana Dias, e eu botei para ele, do selo prata, FH, e quando ele veio da muda, ele veio cantando dentro de casa, para vocês terem uma ideia, 38, 40, 28, 22 Samaritá, e 41, 47, 49, uma loucura. E meu irmão que viu primeiro do que eu ainda estava na casa da minha mãe. E dali eu puxava ele na rua, não cantava, e era galador, né? Então, quando eu vi aquela cantoria dentro de casa, firme, nossa, uma loucura, não agredia nada, eu pensei comigo, esse passarinho para ser um campeão, um novo campeão mesmo, sendo um galador, que isso nunca existiu. Porque todo curió bom que você compra, mesmo que seja de torneio, a partir do momento que você adquirir, ele começa a botar para criar, ele até canta o primeiro ano no torneio, mas depois ele começa a se estragar. A gente tem várias experiências disso aí, todo mundo sabe disso, né? Você tem que falar o que realmente não pode falar o que convém. Então eu peguei o Big C e comecei a perceber que ele era um passarinho diferenciado demais. E eu dizia para os caras que o passarinho ia ser campeão. E os caras, alguns não acreditavam, não riam assim, tal, e alguns já sabiam, me conhecem e tal, a gente procura viver o mundo do curió, graças a Deus. E aí eu lembro que quando eu levei no primeiro torneio, cara, ele não cantou não, ele deu um show de apresentação, uma loucura de apresentação. Tem um amigo lá, que é uma pessoa muito já conhecida no mundo curió, que é o João Padeiro, e um dos torneios que ele deu um show lá, ele chegou chorando, cara, pra mim, emocionado com a apresentação do curió, e disse pra mim, cara, como é que tu faz esse curió cantar desse jeito na estaca, cara? E eu disse pra ele, cara, eu fico feliz, cara, de ver um cara como você, tanto tempo no mundo curió, sempre teve curió, sempre viveu o mundo dos torneios, e eu ver você se emocionar e chorar por uma apresentação maravilhosa que eu fiz o Big C cantar. Então isso não tem preço, cara, isso não tem preço pra gente que ama curió para negócio. Isso é verdade. Né? Não tem preço, cara. Então são momentos que a gente passa no curió assim que é muito gratificante, muito emocionante e inesquecíveis, né? É verdade, inesquecível. Gente, para o vídeo não ficar muito grande, né, Renato? Senão a galera não vai querer assistir até o final. Agradecer demais aqui a presença do Renato, agradecer tudo que ele passou pra gente aqui, né? Eu já conhecia, mas para muitos aí não sabia a história do professor, do curió professor, está tendo agora uma grande oportunidade de conhecer, né? De ouvir pela boca do proprietário. E é isso aí, muito obrigado, Renato, pela presença, obrigado aí pelo tempo aí que você deu também pra gente conceder aí esse pequeno bate-papo aqui. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, cara, por me receber na tua casa, tua família. Minhas portas estão abertas para você, a hora que você quiser. Eu moro perto do Beto Carreiro, lá em Santa Catarina, na Penha, no Sá da Penha. E tomara e torcer e orar a Deus, pedir que realmente esses órgãos aí possam cada vez mais ter um pensamento diferente em relação à criação em ambiente doméstico, que possam incentivar, e além de incentivar a criação em ambiente doméstico, apoiar e não limitar a quantidade, né? Porque se não limitar a quantidade, muito mais gente pode criar, e cada vez que cria um pássaro em residência, é menos um a tirar da natureza, além de vários fatores que matam os bichos na natureza, que são agrotóxicos, queimadas e etc, de coisas, de motivos. Um abraço a todos. Obrigadão, gente. Um abraço a todos, Renato. Valeu, cara. Um abraço, cara.